inimigo. Assim Deus fez com o povo. Mandou o povo israelita ir para o monte, para o alto, para o monte, e aí o povo cananeu estava nas planícies, na beira do rio. E aí eles acham que quando estavam na beira do rio, provocando o povo de Israel, eles, na mente deles, creio eu, que o povo de Israel ia descer para lutar com eles, mas não. Deus já tinha mandado eles irem para o monte, porque Deus é que ia guerrear aquela guerra por eles. A Bíblia fala que Deus mandou trovões, Deus mandou eles ficarem todos confusos, porque Deus é que pelejou pelo povo. E aí o texto fala que eles ficaram tão embaraçados que eles mesmos começaram a ficar confusos e querer fugir. E aí quando eles começam a fugir, Deus manda agora assim, agora vocês vão descer e vocês vão perseguir os soldados dos cananeus para que eles sejam mortos. Deus deu uma estratégia, mas tudo isso através de quem? De uma mulher que teve que encorajar o comandante do exército israelita para ir até a guerra. E aí nessa história real, bíblica, né? Eu destaquei algumas qualidades dessa mulher Débora, porque a gente pensa bem, num lugar, num período em que as mulheres não tinham assim muita significância. E aí Deus levanta uma mulher, que foi a única mulher que liderou, que teve poder dado por Deus, autoridade para ser juíza. E o texto fala que as pessoas iam até ela para ela julgar as questões do povo. Imagina a autoridade que essa mulher tinha. Imagina. E eu fico imaginando os homens olhando aquela situação, das famílias chegando até ela, olha, eu trouxe uma causa aqui para você resolver. Nossa, quantos homens havia naquele lugar? E eles iam até aquela mulher. Mas aí eu destaquei algumas qualidades que essa mulher tinha, e por isso Deus a usou para que, através dela, o exército israelita vencesse a guerra. E eu quero destacar algumas qualidades aqui com a gente nessa manhã. Primeira qualidade dessa mulher, ela era uma serva temente a Deus. Quando o povo de Deus olhava para Débora, não via nela uma mulher qualquer. Ela era uma mulher temente a Deus. No verso 4 e 5 diz que eles iam até ela estava embaixo de uma árvore, e eles iam até ela para que ela resolvesse as suas questões. Então, se eles iam até ela, é porque viam nela algo diferente. Ela não era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher temente ao Senhor. Sobre ela estava o Espírito de Deus. Por isso que eles iam até Débora, porque eles confiavam que se eles fossem até ela, eles iam sair de lá com as suas questões resolvidas. E aí, a gente pergunta para nós mesmas hoje de manhã, o que as pessoas estão vendo quando olham para nós? Será que quando algum amigo nosso, uma amiga, um parente, quando está passando por alguma situação difícil, será que essas pessoas pensam na gente? Eu vou até a Cida, porque eu sei que se eu for até a Cida, ela vai ter uma palavra para me dar, vai orar, né? Vai me dar um conselho. É assim que as pessoas estão olhando para nós? Como uma serva de Deus, mulher que a gente pode confiar, que eles podem confiar de entregar para nós um problema e a gente abraçar aquele problema junto com essas pessoas e orar e clamar até Deus dar resposta. É assim que as pessoas estão olhando para nós? Ou estão olhando para nós como uma mulher assim, aquela ali fala que é crente, mas a vida dela não condiz com o que ela fala, não. O testemunho que ela dá não é um testemunho de crente, não. Eu estou falando isso para a gente poder pensar nessa manhã. Como que as pessoas nos avaliam? Como que a nossa família olha para nós? Como que as nossas amigas do trabalho olham para nós? Como que os nossos colegas da faculdade, seja de onde for, nosso meio de convivência, como essas pessoas estão olhando para nós? Porque Débora, ela era vista como uma serva temente a Deus. E quando a gente é uma mulher temente a Deus, a gente pode ter certeza que todas as causas que nós levarmos ao Senhor, Ele vai atender. Ele vai atender. Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A gente precisa temer a Deus. E a gente está vivendo num tempo tão difícil em que as pessoas, o mundo, a sociedade, o inimigo, né, tem apresentado tantos conceitos aí, e que se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver no temor a Deus, a gente acaba abraçando esses conceitos como se eles fossem sérios, como se fosse verdade, como se fosse certo aquilo. O mundo está apresentando tanta coisa errada aí para a sociedade, para as pessoas, para nós. Porque Satanás ele não só apresenta para o mundo, mas ele apresenta para nós também. Ele apresentou para Jesus, não vai apresentar para nós. Então, a gente precisa, nessa hora que o inimigo vier apresentando os pratos, os banquetes dele, a gente precisa entender, não, eu sou uma mulher temente a Deus. E por temor a Deus, eu não vou aceitar as ofertas de Satanás. É assim que a gente tem que viver. Então, se a gente viver assim,
as pessoas vão ver em nós mulheres tementes a Deus. Amém? Amém. A segunda qualidade que eu encontro em Débora, ela teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque lá no verso 6 e 7 do capítulo 4, ela chega para Baraque e fala assim, ó, o Senhor mandou dizer para você que é para você ir lutar contra o comandante cananeu, porque Deus vai entregar o exército cananeu nas tuas mãos. Se Débora falou isso para Baraque, é porque ela tinha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Débora não tirou essa frase de trás da orelha, como diz o ditado, né? Não tirou de trás da orelha, não. Ah, o Senhor mandou te dizer. Não, ela falou com convicção, porque ela ouviu realmente Deus falar isso para ela. E hoje em dia a gente precisa pedir a Deus essa sensibilidade. Porque está tão difícil Deus falar alguma coisa com a gente atualmente. Mas por que está tão difícil? Porque Deus não quer falar? Não, não é porque Deus não quer falar. É porque a gente está tão envolvido com as nossas coisas, com o nosso dia a dia, com o trabalho, com casa, com o filho, com o marido, com um monte de coisa. E a gente não para ouvir a voz de Deus. A gente quer tomar decisões, a gente quer resolver tudo, a gente fica naquele corre-corre para lá e para cá. E aí Deus quer falar alguma coisa com a gente, estou me incluindo também, com a gente. E a gente não para, a gente não quer separar um tempo assim, Senhor, agora eu quero ficar aqui, eu quero falar com o Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero meditar na tua palavra, eu quero ficar nesse momento aqui sozinho com o Senhor. A gente tá deixando esse momento de lado. Por quê? Por causa do nosso corre-corre do dia a dia. Mas Débora, o texto fala que ela chegou para Baraque com certeza de que era Deus que tinha falado para ela. Deus mandou te dizer, pode ir, porque Deus vai entregar o exército cananeu nas tuas mãos. Que a gente possa ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, sabe? Que a gente possa deixar um pouco de lado o nosso dia a dia. A gente costuma dizer, só tem mulheres aqui, então a gente costuma dizer essa frase que serviço de casa não acaba nunca. Você lava a louça hoje, daqui a pouco tem louça na pia. A gente varre a casa agora, à noite a casa está suja de novo. A gente põe roupa na máquina para lavar, amanhã já tem roupa para lavar de novo. Ainda mais quem tem criança. Toda hora suja roupa. Então, se a gente não disser assim, ó, vou largar tudo para lá agora e vou parar aqui um pouco para poder falar com... A gente não consegue fazer. A gente não consegue. Porque o dia a dia nosso vai nos sufocando. Ainda mais quem trabalha fora, né? A gente que trabalha fora o dia todo, chega em casa, ai, tem que fazer janta, ai, tem que fazer o quê? Ai, tem que arrumar a roupa da escola da criança, ai, tem que fazer o dever de casa do meu filho. É assim mesmo, é o dia a dia, corre. E agora a gente abraçou aquela frase assim, ai, tô na correria. Tô na correria. Essa frase pegou agora. Mas você tava falando, tô na correria, minha filha, tô na correria. Depois que inventaram essa frase, tô na correria, acabou. A gente não parou mais de correr. A gente não parou mais de correr. Depois que inventou essa frase, estou na correria. Então, por causa desse estou na correria, é que a gente não consegue parar para ouvir Deus falar. A gente não consegue. E às vezes Deus está gritando no nosso ouvido, a gente não está. As coisas estão sufocando tanto no nosso ouvido que a gente não consegue ouvir Deus falar, não. Aí a gente atribui a culpa a Deus. Ai, tanto tempo que Deus não fala comigo. Aí Deus fala assim, não, estou falando sim, sei que não está ouvindo. Estou falando sim. Débora, ela tinha essa sensibilidade. Vamos pedir isso a Deus, Senhor, me dá sensibilidade para ouvir tua voz, Senhor. Eu preciso, Deus, ter essa sensibilidade. Eu não quero parar de ouvir tua voz. Porque a voz de Deus é que nos dá a direção, amém? Terceira coisa, ela era uma mulher de fé e coragem. O texto fala no verso 10 que ela foi junto com Baraque. Ela fala assim, convoca os homens de Zebulon e de Efraim, 10.000 homens, e eu vou junto com você. Eu vou junto. Aí lá no verso 14 ela fala assim, pode ir, Baraque, é a hora agora, pode ir. Deus mandou você ir agora, porque eles estavam acampados no monte e o outro povo lá acampado na beira do rio. Aí Débora fala assim, é agora, pode ir agora que Deus mandou você ir agora para lutar contra o povo cananeu. Uma mulher de coragem e de fé. Pra gente falar assim, pode ir que Deus mandou ir e a vitória vai ser sua, tem que ter muita fé para falar isso. Sabe por quê? Porque ela sabia que o exército cananeu era muito mais forte do que o povo de Israel. Tinham armas muito mais poderosas, tinham carros de guerra. E dentro desses carros de guerra, tinha armas muito poderosas dentro desses carros. Não era um carro comum, era um carro de guerra. Sabe esses carros de guerra do exército, que tem armas poderosas lá dentro? Era assim. E ela fala assim, eu sei que eles têm carros de guerra, mas eu sei também que Deus está conosco. Pode ir que a gente vai vencer essa guerra, porque é Deus que vai vencer por nós. Então, a gente precisa ter essa fé. Quando a gente entrar numa batalha, a gente entrar na certeza assim, ó, eu sei que a batalha vai ser pesada, o negócio é brabo, o negócio tá difícil do nosso lado,
Mas eu sei também, principalmente, que Deus está comigo à frente dessa batalha. Isso é fé. Isso é fé. É a gente olhar o invisível. Fé, na verdade, a gente cita sempre o texto de Hebreus 11, mas eu costumo dizer, né, não está na Bíblia, mas uma frase minha, eu falo assim, fé para mim é você olhar para o invisível e ver no invisível acontecer alguma coisa. Amém. Isso é fé. Glória a Deus. É a gente olhar para o horizonte, não ver nada, mas lá no meio do horizonte você vê uma pontinha lá e dizer assim, aquilo ali vai acontecer. Que nem aquele urubu que tá voando naquele horizonte lá. Não tem nada, aí tem urubu voando lá. Você vê assim, aquele pontinho lá é a minha vitória. Amém. Fé é isso. As pessoas estão. Aí as pessoas que não crê, olham para o horizonte e falam assim, mas eu não estou vendo nada, não. Estou vendo nada, não. Mas você está vendo, tem um pontinho lá no horizonte. É fé. Débora era essa mulher de fé. E a gente está precisando ter essa fé atualmente. Porque senão o inimigo vem com tudo, passa por cima da gente, e a gente cai, a gente fica prostrada. E hoje, se a gente não tiver cuidado, qualquer coisa nos abate. Qualquer coisa que a gente quer desistir, a gente quer parar, a gente acha que Deus não está resolvendo, que Deus não está ouvindo a nossa oração. Qualquer coisinha que acontece, a gente perde o sono, a gente não quer, a gente quer tomar calmante, a gente quer... E assim, aí Deus está assim, minha filha, você não entregou nas minhas mãos, então confia. Tem que confiar. Isso é fé, confiar. Você não está vendo nada acontecendo, mas você sabe que lá do outro lado a vitória está lá. Aleluia. Como Jericó, né? Como o povo de Jericó. Tinha uma muralha, mas depois que a muralha caiu, a vitória estava do outro lado. Então, às vezes, tem muralha na nossa frente, a gente tem que olhar para essa muralha e dizer assim, você é só uma muralha que está na minha frente, mas quando você cair, a minha vitória está lá do outro lado. Amém. Glória a Deus. Jericó está lá do outro lado me esperando, amém? E a última qualidade, a penúltima, era uma mulher determinada e decidida. Que ela fala assim, levanta, Baraque, vambora. Então eles falam assim, ninguém queria fazer. Os camponeses, estava todo mundo entregando os pontos, os soldados, ninguém, todo mundo com medo. Ela fala assim, não, que isso, vambora, gente. Uma pessoa decidida. Quando está todo mundo dizendo que não, você se levanta e fala assim, não, que isso, o Senhor é conosco, vambora, não vamos parar não. Aleluia. Vamos parar não. Pode estar todo mundo querendo desistir, mas a gente não, a gente tem que continuar decidida. A gente tem que ter foco. A gente começa alguma coisa, no meio do caminho a gente para, a gente desiste muito rápido. A gente traça planos para a nossa vida espiritual, ou até a vida familiar, em que área da nossa vida for. A gente começa a traçar um monte de planos, de projetos. Aí a gente começa a dar 3, 4 passos. Daqui a pouco a gente para, desiste por causa dos problemas. Débora é decidida, a gente tem que ser decidido. A gente tem que ter foco. O meu foco é aquilo ali, então eu não vou parar enquanto eu não alcançar. Essa semana, eu orando, falando com Deus, até comentei com a Cíntia, eu falei, eu tenho ouvido Deus falar algumas coisas comigo, me cobrando algumas coisas, que eu comecei e parei. E parei. Então, por quê? A gente tem que ser determinada em Deus. Não é determinada, nossa força é nada. Mas se a gente for determinada em Deus, a gente vai até o final. A gente não para, não. É porque muitas vezes a gente se esquece de quem você é em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você tem essa convicção de quem você é em Deus? Porque quando a gente tem essa convicção, ninguém para a gente. Ninguém para. Quando eu sei quem eu sou em Deus, filho, ninguém me para, não. Só que às vezes a gente tem dúvida de quem eu sou em Deus. Às vezes, e uma arma muito poderosa que Satanás usa é a dúvida. Aí ele fala assim, você tem certeza que você é isso tudo mesmo em Deus? Pronto. Parou a gente. Que a gente fala assim, realmente, será que eu sou isso tudo mesmo em Deus? Será? Ele só joga uma sementinha e acabou, e sai fora e deixa a gente lá na dúvida. Então, que nós sejamos determinadas. Eu sou isso em Deus, então eu vou até o final, porque Deus é comigo. Débora foi essa mulher. E por último agora, último mesmo, ela era uma mulher grata a Deus. No capítulo 5, que é o tema do nosso encontro hoje, né? O texto começa dizendo assim, o cântico de Débora, né? Ela fala assim, levantem-se e vamos entoar um louvor a Deus. Depois que ela venceu a guerra junto com Baraque, levantem-se, soldados, vamos vencer, vamos entoar um cântico a Deus, porque foi Deus que foi à nossa frente. Aleluia. A gente precisa entender que todas as guerras que nós vencemos, não fomos nós que vencemos, foi Deus que venceu por nós. E a gente não pode deixar de ser grata a Deus em todas as guerras que a gente vencer. A gente tem que entoar louvor de gratidão a Deus.
Sejamos gratas ao Senhor. Ela fala, desperta, Débora, desperta, entoie um cântico, Baraque, chama os soldados para levantar um cântico de adoração a Deus, porque a vitória quem nos deu foi o Senhor. E a gente não pode se esquecer disso. Todas as vezes que o Senhor te concedeu uma vitória, sobre qualquer luta que você enfrentar, levante um cântico de adoração ao Senhor, sabe? Ore, fale com Deus, agradeça a Deus, reconheça, atribua a glória para quem é digno dessa glória, que é o Senhor. Porque nós, às vezes, nos descuidamos e começamos a falar de maneira que a glória é nossa, que foi a gente que conseguiu. Ah, eu fui, eu consegui, eu venci, eu fiz. Não, você não fez. Foi Deus que fez por você. Foi Deus que fez por mim. Então a gente precisa, em tudo, atribuir a glória a Deus. Porque o capítulo 5, se você ler todo o capítulo 5, é um cântico que ela faz a Deus. É um cântico. Ela relata ali tudo o que aconteceu. Ela vai contando tudo o que aconteceu durante aquela guerra e ela fala tudo isso por obra de Deus. Então que nós tenhamos esse coração grato, que nós tenhamos essas qualidades dessa mulher, né? Ser reconhecida como serva de Deus, ser determinada, ser corajosa, ser uma mulher de fé, ter foco e nada te parar. E por final, ser grata ao Senhor. Amém, irmãs? Que a gente fique com essa palavra, que essa palavra venha cair assim muito profundo em nós e não só dizer assim, ai, que palavra boa. Não, é dizer assim, que palavra que vai mudar a minha vida a partir de agora. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Elisete, você faz o ato profético? A oração. Pode vir, pastor Elisete. É muito? É muito demais. Eu tô com muita roupa, né, gente? Deixa eu tirar aqui. Não vai tirar, Pode deixar? Isso. Não, mas dá a oportunidade, a gente já sente calor. Deixa eu tirar. Eu sou de verdade. Imagina. O que você tem? Com a bandeira? Pode. Você faz com a bandeira? Tudo certo. Amém, amadas? Bom dia mais uma vez, a paz, amém? Brincadeiras à parte, mas Jesus está aqui. Amém. Presença muito linda de Jesus aqui nesse lugar. Nós vamos clamar pelo nosso Brasil, mas eu vou deixar um versículo à parte. É interessante que lá em... Você não precisa abrir, só acompanhar. Lá em 1 João capítulo 5 diz que o mundo jaz no maligno. Mas em contrapartida tem um povo eleito aqui em cima no monte, que Jesus fala assim, né? Em 2 Crônicas que fala assim, ó. Só pra gente ter uma convicção que a gente vai orar. Pera aí. Eu desmarquei, gente. Não marquei. Aleluia. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em contrapartida tem um povo lá embaixo que o Senhor fala que jaz no maligno, né? Escolhe mal os seus governos, faz errado o tempo todo, mas aqui em cima tem um povo que o Senhor que acredita que se clamar pode mudar a nação, pode fazer a diferença e que a gente não vem se posicionar com aqueles que erram, né? Que a gente não venha votar um voto errado, mas que a gente venha fazer a diferença. Nós mulheres aqui nesse monte, como foi falado hoje, mulher, gente, que nós possamos nos alegrar. A gente faz a diferença nessa terra. A gente, né, tá um ditado que fala que nós somos o pescoço, e nós podemos conduzir muito bem, né, aqueles que estão fazendo uma votação errada, aqueles que estão elegendo errado, aqueles que estão fazendo errado, nós podemos fazer diferente. E a gente tem isso nas nossas mãos, a autoridade dada pelo Senhor, né, de fazer esse movimento. Então não importa quem está fazendo errado, mas pastora, você já viu como é que o governo está? Tá tudo bem. Importa que nós somos diferentes nessa terra e podemos fazer a diferença. É isso que importa, é isso que Jesus está nos alertando neste monte. Não contar com aquele que não está fazendo direito, é contar com nós que podemos fazer a diferença em nome de Jesus. Amém, querido? Nós vamos clamar agora. Senhor Deus e Pai,
Nesta manhã o Senhor fala: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes, ocultas, que não sabe. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos clamando aqui neste lugar, um Deus vivo, um Deus que responde às nossas orações. Pai, nós estamos clamando pela nossa nação, nós estamos clamando pelo nosso Brasil, nós, mulheres intercessoras aqui neste lugar, como Débora, Pai, foi juíza, como Débora foi libertadora. Pai, nós somos mulheres libertadoras, nós somos mulheres juízas, nós somos mulheres, Pai, que clamamos o nome que tem todo o poder. Que nome é esse, pastor? É o nome de Jesus, é o nome que pode mudar a história, é o nome que pode fazer a diferença, é o nome que pode ser glorificado. Que Jesus, o Senhor, seja glorificado nesta terra, que o Senhor seja glorificado nesta nação, pois nós cremos que o Senhor nos levantou, assim como o Senhor levantou Débora, Pai, assim como o Senhor levantou Jael, para colocar uma estaca, um martelo nas mãos, para defender a causa. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, coloca o martelo em nossas mãos, coloca uma estaca nas nossas mãos, aonde nós entrarmos, meu Pai, seja com porta, Pai, Jael se posicionou, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos nos posicionar, que nesta manhã nós tomaremos, Pai, posse da vitória, vinda do alto, vinda do Senhor. Assim nós oramos, Jesus, e já te agradecemos. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Glória a Deus! Agora, irmãs, a gente vai dar, passando para as irmãs, eu vou estar ungindo a mão das irmãs. A pastora Vânia falou sobre vitória, né? Eu entendi como sinal de vitória, que a gente tem que celebrar a nossa vitória. Então, eu vou estar distribuindo, a gente vai estar orando em dupla, já escolher sua irmã do seu lado, eu vou estar ungindo, tá, irmã? E aí, quando você chegar na sua casa, você celebra a sua vitória, coloca a mão no lugar daqui. Às vezes tem tanta coisa que traz tristeza para a gente dentro de casa, e a gente vai celebrar a nossa vitória e vai colocar a nossa mão lá, para estar celebrando a nossa vitória, tá? Eu vou colocar na sua mão, Glória a Deus. e a gente vai celebrar o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Já escolheram as irmãs, né, gente? Já escolheu? Pode, pode ficar à vontade. Ah, tá. Derrama muito aí, Letícia. Amém. Até transbordar. Glória, glória. Amém, pastor. Glória. Aleluia. Não, vai dar, calma. Senhor Jesus, nessa hora, Pai, nós colocamos, meu Pai, a nossa mão erguida, uma com a outra, Senhor Jesus. Nós colocamos a nossa mão levantada como sinal de vitória. Como sinal de vitória, Pai. Senhor Jesus, eu não sei o que elas estão passando no seu lar. Eu não sei, Senhor, o que elas estão passando no seu trabalho, na escola, com seu marido, com seus filhos. Mas nessa manhã, Senhor, mão levantada é mão sinal de vitória. O diabo tentou, Senhor Jesus, nos paralisar. Senhor Jesus, destruir a nossa vida, mas nós estamos aqui, é vitória, nós temos vitória em Cristo, nós temos vitória em Cristo Jesus, nós temos vitória em Cristo Jesus. Nossa vida, nós era para estar morto, mas em Cristo, que é a nossa bandeira, nós estamos vivos, Pai, nós estamos vivos, é Cristo que é a nossa vitória, é Cristo que é a nossa vitória, é Cristo que é a nossa vitória, é Cristo que é a nossa vitória.
O casamento era para ter acabado, o diabo era para ter conseguido, mas o Senhor se levantou em sinal de vitória. O Senhor que nos deu vitória, o Senhor que deu vitória para o casamento, o Senhor que expulsou os demônios lá do casamento, foi o Senhor que nos deu vitória. Irmão levantada, é sinal de vitória. Nós temos vitória em Cristo, nós temos vitória em Cristo, nós temos vitória em Cristo. O filho era para ter desviado, as crianças era para ter desviado, a casa era para ter destruído, o Cícero ia conseguir, mas o Senhor nos deu vitória. Foi o Senhor que nos deu vitória. Cristo é a nossa vitória. Nós estamos celebrando aqui a nossa vitória. Vai ter, meu Pai, vitória, vai ter testemunho para contar, vai ter, Senhor, que o Senhor fez, vai ter as maravilhas que o Senhor operou, meu Pai, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é fiel. Meu Pai, nós erguemos a nossa mão, meu Pai, para sinal de vitória. Nós cantaremos como sinal de vitória. Cristo é a nossa vitória. É Cristo que é a nossa vitória. Nós despertamos nesse monte, meu Pai, para despertar, porque despertar, meu Pai, é sinal de vitória. Levantar mais um dia, meu Pai, é sinal de vitória. Meu Pai, se está levantando na guerra, meu Pai, o diabo pensou que ia parar, mas nós nos levantamos diante dessa guerra. Nós nos levantamos, meu Pai, diante da afronta, porque Cristo é a nossa vitória. É Cristo que é a nossa vitória. É Cristo que é a nossa vitória. É Cristo que é a nossa vitória. Dá vitória às nossas irmãs. Dá vitória à minha irmã. Dá vitória na casa dela. Dá no trabalho. Dá na faculdade. Dá, meu Pai, nos afazeres dela, meu Pai. Jesus é a nossa vitória. Jesus é a nossa vitória. Cristo é a nossa vitória. O Senhor é a nossa vitória. Vai ter testemunho de vitória. Vai ter testemunho de vitória. Vai ter testemunho de vitória. Porque o Senhor é a nossa vitória. É Cristo que é a nossa vitória. Nós estamos aqui porque o Senhor é a nossa vitória. O Senhor nos fez levantar. O Senhor nos fez acordar. Cristo é a nossa vitória. Nós celebramos como sinal de vitória, Pai. Nós celebramos como sinal de vitória. Nós celebramos como um sinal de vitória. Cristo é a nossa vitória. Nós, meu Pai, batemos palmas porque o Senhor nos deu vitória. Nós nos alegramos porque o Senhor já nos deu vitória. Nós não vamos acreditar quando as coisas estiverem boas. Nós vamos acreditando quando as coisas melhorarem. Nós cremos que o Senhor tem o poder. Meu Pai, quando a bandeira está erguida, meu Pai, é sinal de vitória. Quando a estandarte está erguido, meu Pai, é sinal de vitória. Meu Pai, se a bandeira, que é Cristo, tivesse caído, meu Pai, o inimigo já tinha nos derrotado. Mas, meu Pai, louvado seja o seu nome. Cristo, meu Pai, é o nosso estandarte da nossa casa, é a nossa bandeira do nosso lar, é a bandeira do nosso ministério. Cristo é a bandeira, e quando a bandeira está erguida, é sinal de vitória. Nós não vamos perecer, nós não vamos recuar, nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, porque Cristo é a nossa vitória. Cristo é a bandeira da nossa casa, Cristo é a bandeira do nosso casamento, Cristo é a bandeira da vida dos nossos filhos, Cristo é, meu Pai, é a bandeira do nosso ministério. Cristo é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Arabaia, Arabassúria, Alabaxaia, Arabaia, Raia, Arabarabassúria, Alabaxaia, Arabaia, Raia, Arabagaia, Raia, Arabassúria. Agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Meu Pai, vai ter vitória de passaporte, terão vitória de viagem. O Senhor levará pessoas para a nação. Meu Pai, seus filhos vão profetizar, as suas filhas vão ter visão. Meu Pai, eu creio que está escrito em Joel, porque o Senhor é a nossa vitória. Aonde Cristo está, opera milagre, milagres acontecem, porque Cristo é a nossa vitória. É Cristo que é a nossa vitória. Cristo é a nossa vitória. Cristo é a nossa vitória. Cristo é a nossa vitória. É Cristo que é a nossa vitória. Senhor Jesus, pessoas vão voltar transformadas para o seu lar, porque Cristo é a nossa vitória. Senhor, o Senhor é a vitória da nossa casa. É o Senhor que é a vitória do nosso casamento. É o Senhor que é a vitória da vida do nosso marido. É, meu Pai, o Senhor que é a vitória da nossa casa, a vitória dos nossos filhos. O Senhor que é a vitória do nosso ministério. O Senhor, meu Pai, que é a vitória. O segredo é o Senhor. O segredo da nossa vitória é o Senhor.
O segredo da nossa vitória é o Senhor. O segredo da nossa vitória é o Senhor. Meu Pai, o segredo da nossa vitória não é prata, não é ouro, é o Senhor Jesus Cristo. O segredo da nossa vitória é o Senhor. O segredo da nossa família é o Senhor. O segredo do nosso ministério é o Senhor. O segredo da nossa chamada é o Senhor. O segredo do nosso casamento é o Senhor. Sempre será o Senhor. Sempre será o Senhor. Sempre o Senhor, o Senhor nosso Deus, Pai. É o Senhor da nossa casa. É o Senhor da nossa casa. Cristo é o Senhor da nossa casa. Cristo é o Senhor da nossa família. Cristo é o Senhor do nosso ministério. Cristo é o Senhor da nossa chamada. Cristo é o Senhor do Brasil. Cristo é o Senhor das nações. É Cristo, não é presidente, não é presidente dos Estados Unidos, não é o presidente que é o Senhor dessa nação, é o Senhor Jesus Cristo que é o Senhor dessa nação, é o Senhor que é o Senhor da nossa casa, é o Senhor que nos dá vitória. Cristo é o Senhor da nossa casa, é Cristo que é o Senhor da nossa família, é o Senhor Cristo, é Cristo que é a nossa vitória, Pai, é o Senhor que nos dá vitória, é o Senhor que nos entrega a vitória, é o Senhor que dá escape e livramento, é o Senhor que dá, meu Pai, vitória para os seus filhos, meu Pai, é o Senhor que transforma, é o Senhor que cura, é o Senhor que batiza, é o Senhor que liberta, Pai, é o Senhor que é a nossa vitória. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Confesso que valeu cada luta, irmã, para chegar nesse monte foi muita luta. Semana foi de prova. Ontem, Senhor, meu Deus, muitas irmãs desistiram de última hora. E eu falei, Senhor, e agora? Como vai ser? Mas proveu o Senhor da gente estar aqui nessa manhã. E eu creio que cada irmã está recebendo, recebeu e vai levar para casa. Já valeu a pena tudo. Tudo que você passou durante essa semana. Então, quero declarar para você, debaixo da palavra da pastora Vânia, quando ela encerrou, ela falou sobre vitória, cântico de vitória. E lá em casa eu estava orando, e o Senhor estava falando muito sobre isso, eu estava com a bandeira. A bandeira tem um mistério, porque quando ela está no chão, é sinal que o país daquela nação perdeu a guerra. Mas quando a bandeira ela fica no seu estandarte lá bonitinho, né, erguida assim, o vento pode estar sobrando ela, pode até deitada assim, né? Mas é sinal de vitória. Aleluia. Quando Cristo for a nossa bandeira, no nosso lar, na nossa casa, no ministério, na vida dos nossos filhos, a gente vai ter vitória. Então não é da gente sair daqui do monte já com pensamento de derrota, não. Já é para sair com pensamento de vitória. A gente canta muito, depois vem o milagre, mas a gente tem que cantar antes do milagre acontecer, porque Cristo já deu vitória. Se a bandeira está desse jeito aqui, Cristo já deu vitória. Então é para mim você acreditar que Ele já deu, não vai dar. Ele já deu. Já está nas tuas mãos, é só você acreditar. É você que tem que acreditar. Então, enquanto a bandeira, que é Cristo Jesus, porque Cristo, que é a nossa vitória, estiver erguida na sua casa, no seu lar, você pode estar passando uma guerra terrível. Mas se a bandeira estiver erguida, a gente já tem vitória. Aleluia. Então eu creio, e quando eu morava lá em casa, o Senhor, casamento não destruiu, foi porque Cristo é a bandeira. A vitória estava lá. A família não foi destruída, porque Cristo estava lá. A bandeira estava erguida. O ministério não destruiu, porque a bandeira estava erguida. Seu trabalho, não sei como é que está lá, mas a bandeira está erguida lá, você vai ter vitória. Enquanto Cristo estiver lá, a bandeira estiver erguida, você já tem vitória. Então sai nessa manhã, meu pai, criando na tua vitória. Amém. A vitória da Cida é da Cida, a vitória da Vânia é da Vânia, mas a minha vitória é a minha vitória. Então celebre a sua vitória. Porque a gente às vezes celebra muita vitória da pastora Vânia, da pastora Cida, mas quando é a sua vez, você não celebra. Não nem um glória, nem um aleluia. Nem faz assim, Jesus, um coraçãozinho assim. Faz nada, mas quando é da irmã, vou lá e celebra. E a sua? Celebre a sua vitória, porque é sua. Não é minha, é sua. Então, Cristo já te deu vitória, celebre. Bata a palma, pula, canta, faz aquilo que te está dentro do seu coração, porque você sabe o quanto tempo você chorou por causa dessa vitória. Então, celebre essa vitória. Aleluia. Então, vamos terminar
esse monte. Amém, vamos consagrar. Pastor José, você pega lá, Pastor José. A mais tímida daqui, né? Ela vai pegar ali. Ela me gostaria dela. Não, você... Vamos lá. Soberano Deus, meu Pai. Nós consagramos, meu Pai, esse azeite, meu Pai. Meu Pai, para curar, para libertar. Aleluia. Meu Pai, para quebrar correntes, meu Pai. Aleluia. Onde for esse azeite ungir vidas, meu Pai. Aleluia. Que pessoas venham, meu Pai, já ser cheia, recebida, meu Pai, da tua unção. Meu Pai, se olhe, meu Pai, para ungir pessoas, meu Pai, já receba, meu Pai, a unção da parte do Senhor. Não seja só um óleo, meu Pai, mas já esteja consagrado. E seja o céu selando essa vida, as vidas que vão ser ungidas, meu Pai, através desse azeite, meu Pai. Eu unjo no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãs, agora a gente vai encerrar, agora é sério. Agora é sério. A gente toma café e a gente vai. Quantas horas, irmãs? 10h30. Amém. Quem falou que vai embora? Eu tenho que trabalhar. Tá. Gente, vamos encerrar agora? Então, vamos fazer a oração final? Pedir às irmãs para dar a mão.